Glória a Deus, vamos orar, vamos começar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, reunidos, ó Deus, em seu santo e poderoso nome. Queremos aprender mais, queremos crescer mais, ó Deus, em todas as áreas, principalmente, ó Deus, espiritualmente. Queremos crescer em graça, em conhecimento do teu amor, em sabedoria. Que o Senhor possa, que o teu Espírito possa nos ensinar, nos levar a este lugar, ó Pai, de revelação, aonde, ó Deus, nós temos um encontro com a tua palavra. E esta palavra, Senhor, venha nos transformar de dentro para fora. Seja o centro, Senhor, desta sala, desta escola. Senhor, abençoa cada aluno, cada, Senhor, estudante, cada, Senhor, professor, que a tua presença possa ser notória neste lugar. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Paz, irmã, boa noite. Porque a partir de hoje, quem chega atrasado fala aqui. Quem chega atrasado agora tem que dar uma trufa. Verdade. Cara. Oh, glória. Estamos acabando, hein? Mais um pouquinho, né? Mais uma aula aí, a gente conclui o primeiro ano. Glória a Deus. Vamos dar sequência, irmãos? Você estava falando isso, passou tão rápido. Passa rápido, os dias estão sendo abreviados. Foi tão diferente. Começou com aula, depois teve um momento que teve uma reunião online. Passou que a gente praticamente não percebeu. Obrigado, Deus abençoe. O anjo veio à porta. O anjo, os anjos estão agindo hoje, hein? Café, luva, estimular o cérebro. Deixa Deus usar. É assim que funciona. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, nós trabalhamos muitas coisas nessas duas primeiras aulas, falamos muito sobre fé, sobre essa nova realidade, né? A realidade espiritual, que é muito mais real do que essa dimensão que a gente vive, né? Nós encerramos, né, falando que Jesus, quando ele vai no Sermão do Monte, ele prega o Sermão do Monte, então ele quer impregnar um caráter de um cidadão do reino. Então ele vai falar assim: bem-aventurados sois os humildes de espírito, os misericordiosos, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Depois que ele fala as bem-aventuranças, aí agora ele impregnou um caráter naquele cidadão do céu, e aí ele fala assim: agora vocês são o sal da terra e luz do mundo. É como se ele falasse: agora eu vos envio para fazer a diferença. Ele estava falando de caráter. E o caráter, ele é muito importante, e agora nós vamos entrar agora nesse novo tópico, né? Uma nova realidade, um novo caráter. Muitas das vezes aqui pega nas nossas vidas, porque eu torno a dizer, não importa quanto tempo a gente tem de igreja, vamos falar assim, nós estamos frequentando uma igreja, isso não vale nada. Você não vai aposentar com 20, 30 anos, não vale nada. Pelo contrário, se você não entender, não tiver um entendimento de quem você é, de quem é Deus, você pode estar aprisionado dentro de um sistema religioso. E Jesus, ele foi muito contra o sistema religioso. João Batista bateu contra o sistema religioso. Paulo foi contra o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso, ele mais atrapalhava do que ajudava. E se a gente não entender, a gente não muda a nossa vida. A gente nos tornamos um domingueiro, alguém que é um frequentador, mas eu não permito que a palavra, que o Espírito, né, me mude. Então a gente tem que trabalhar muito o caráter. O caráter, ele é muito importante. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma nova realidade, um novo caráter. Colossenses 3, do 9 ao 10, né, está dizendo: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Ele está dizendo o seguinte: olha, a realidade da carne e sangue, você deixa para lá. Agora você se reviste do novo, que é essa nova realidade que é a parte de cima. Aqui você nasceu de novo, e aqui tem que influenciar. As coisas de cima
tem que influenciar na terra, mas primeiro começa em mim, começa em nós. Muitas vezes a gente quer transformação nas pessoas e não permitimos em nós. Primeiro Deus faz em nós e depois através de nós. Despiste-se do velho homem com os seus feitos, está falando das obras da carne, né? E vos revestires do novo. Que novo é esse? Aqui o apóstolo fala sobre o despir do velho homem, do homem velho, e vestir-se do novo, como algo já feito. Mas que as nossas ações devem estar em harmonia com esta realidade. O fato é que, espiritualmente, há uma nova realidade, e nós somos responsáveis por trazê-la ao reino natural. Como? Crendo e falando. O poder da palavra e o poder da fé. É assim que eu chamo a existência a realidade que é liberada do céu. Eu costumo dizer que a nossa fé é uma vara de pescar. E você lança, eu gosto de pescar, lança lá no reino espiritual e vai trazendo a existência. E vai trazendo o milagre, vai trazendo a natureza do céu nas nossas vidas. Porque tudo foi feito pela palavra. E a palavra, liberada com fé, ela tem um poder grandioso. A nossa alma precisa ser restaurada pela palavra de Deus, moldando o nosso caráter. Lembra que nós falamos na aula passada sobre os batismos? Até a irmã falou, mas eu não lembro do batismo do fogo. O batismo do fogo tem a ver com a nossa alma. Por quê? Porque é para refinar o nosso caráter, tirar as nossas motivações erradas. Porque muitas vezes a gente espera algo e nós estamos com motivação errada. E Deus está querendo nos ensinar algo. Então eu tenho que alinhar. E isso é pelo fogo. Então tem a ver com o fogo. É onde trabalha o meu caráter, para que fique parecido com o caráter de Cristo. Eu fiz esse tripé, isso aqui eu chamo de um tripé de um crente, de um cristão. Onde a parte de baixo, ela é movida por caráter e santidade. Se eu quero ser alguém diferente, se eu quero mover os céus em meu favor e em favor em todo o ambiente que eu estou inserido, eu tenho que ter santidade, ser santo porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Sem santificar, a palavra de Deus fala em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, essas duas coisas aqui dependem de mim. Eu preciso querer, eu preciso permitir o trabalhar de Deus transformando, me santificando. Santidade, santificação é estar separado. Mas Jesus orou para que não nos tire do mundo, lá na oração sacerdotal. É verdade. Ele, Pai, eu oro não para que tire, mas que nós sejamos um. E aí, sendo um, eu estou separando eles para uma obra, para os enviar. E o caráter tem a ver com a nossa alma, com o nosso ser, com a nossa identidade. Vou te dar um exemplo. Não importa, por que você vê muita gente cheia do Espírito, batizada com o Espírito Santo, fala em novas línguas, outras línguas, é um crente que profetiza, mas ele não paga as contas, mas ele... Vocês já viram isso? Não estou julgando ninguém, não. Eu só estou dizendo que é corriqueiro acontecer isso. Mas por quê? Porque o caráter não foi transformado. Ele foi batizado com o Espírito Santo, que tem a ver com o nosso espírito. Batismo nas águas com o nosso corpo. Mas o batismo do fogo tem a ver com a nossa alma, impregnando o caráter de Cristo. Esse é um batismo muito importante. Então são pessoas que estão tanto tempo, né? Pessoas que fazem muitas coisas aí, né? Só que são maledicentes, são pessoas que fofoqueiras, pessoas que falam mal, pessoas que não respeitam, não honram a autoridade. Por quê? Porque o caráter está deformado. E agora essa nova realidade tem que vir a palavra e o Espírito transformar. Deus é cavaleiro, irmãos. Ele não vai vir aqui e arrombar. Quem faz isso é o diabo. Ele sim é ladrão, é usurpador. De Deus não.
Se a gente pedir, convidar e falar, Senhor, faça a tua vontade. Lembra de Jesus no Getsemane, no lugar da prensa? Ali Jesus morreu na sua alma. Falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua que está no céu. Isso aí foi um alinhamento. Jesus, sendo homem, nos mostrou que é assim que funciona. Não tem um outro caminho. É no sofrimento que nós somos transformados. Um dia eu estava sofrendo tanto, mas tanto, que Deus me visitou e as pessoas falaram, mas por que você passa isso? Eu te conheço, você não precisa viver isso não. E eu falo, mas sabe, o Espírito Santo me envolveu tanto, ele falou assim, que ele me ama tanto, por isso que ele me deu essa missão. E aí, esse amor que nós temos que entender, que o mundo de cá é um mundo invertido. Não é? Por isso que você vai ver o reino de Deus, é uma pirâmide invertida. Por quê? Porque é um mundo invertido. O maior não fica em cima, o maior fica embaixo. Ele é a base, ele é apoio para que outros cresçam. Então, caráter e santidade, isso depende de mim. Eu preciso querer ser transformado. Uma vez eu transformado, aí eu chamo de algo que vem do céu. Unção. Unção é uma capacitação fora do normal, dada para alguém limitado, fazer algo que ele jamais pensaria em fazer. Tudo bem? Jamais. E a unção, ela está associada com o chamado da pessoa. A unção sabe, foi pela unção, pelo Espírito Santo que Sansão matou aquela multidão com uma queixada de um jumento, né? É uma capacitação fora do normal, extraordinária. Isso, sim, quando está alinhado esse tripé, há uma explosão no reino espiritual, sabe? Há uma explosão. Os demônios reconhecem, os anjos reconhecem, o Pai lá de cima fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu amo a vida dele porque ele permitiu aqui, ser transformado. Não é fácil, irmãos, passar por sofrimento, não é fácil. Poucos perseveram, poucos continuam, mas é um caminho que atrai a unção, que é algo de cima, vindo para baixo. Aqui você vai ver que tem uma torneira, né? Eu também gosto de dar esse exemplo, porque nós somos que nem uma torneira. Aqui imagina uma fonte, né? Uma caixa d'água que vem lá do céu, gigantesca, e é uma fonte de água, e água é vida. Só que esta torneira sou eu e você. Vamos falar, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado para pregar a palavra, para ensinar, para fazer discípulo. Eu tenho um chamado. Então, quando eu me coloco nesse chamado, a torneira abre e flui. Você já viu isso? Vocês já experimentaram isso? Cada um sabe o seu chamado. Como é bom estar fazendo aquilo que Deus separou para você fazer. Aquele que dança, aquele que canta, basta, aquele que toca, você percebe quem tem chamado, que os instrumentos profetizam, e a palavra diz que sim, os instrumentos profetizam. É coisa linda. Por quê? Porque ele entrou no chamado, e aí a torneira abre. Agora você imagina, se esta água começa a sair uma água suja, o problema está na fonte ou está na torneira que está contaminando, enferrujada, trazendo resíduos que não está trazendo qualidade boa a qual ela veio? E Deus falava muito comigo sobre isso. Muitas vezes é não passar pelo canal, é não passar pela torneira que contamina a pessoa. E nós muitas das vezes podemos estar dando água contaminada. O que é água contaminada? Água que é falado da minha alma. O diabo, irmão, ele usa a nossa alma. Ele usa. É só você não vigiar, você vai ver. E aí a gente pode achar que está fazendo a vontade de Deus,
trazendo algum ensino que não é de Deus e contaminando as pessoas. Você vai ver que Apocalipse, se não me engano, capítulo 12, vai falar de uma água que o dragão, que a serpente, a antiga serpente, está dando, uma água contaminada que sai da boca dela. Por quê? Porque é da alma. É da alma. Uma alma que não foi trabalhado o caráter pode contaminar vidas. E hoje o que mais tem na igreja são pessoas almáticas. E nós vamos crescer. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernível. Você vai identificar, não para julgar, mas para orar. Que Deus não permite que a gente julgue ninguém. Aí pelo contrário, quando você vai no dia de ceia, fala assim: examine o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar, não julgar ninguém. Mas quando você vê algo, você vai orar. Você vai e fala: Pai, abre os olhos, Senhor, toca. Pai, por quê? Porque esse é o nosso chamado, o nosso propósito. Caráter da nova criatura. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Vocês são corajosos, irmãos. Vocês estão firmes aí até o final. E Deus preparou uma recompensa muito grande para vocês. Perseverem mesmo. O caráter da nova criatura. A palavra caráter tem origem em uma palavra em latim que significa marca. É uma marca. Sabe, algo que foi marcado. É algo que foi impresso, né, em nós. Uma qualidade distintiva. O nosso caráter é o que nos marca, define e identifica. Isso está relacionado com a nossa alma. É na nossa alma que nós temos a nossa identidade. Paulo tinha qualidades de Cristo impressas em seu caráter. 1 Coríntios 11:1. Tendo em vista a definição de Bill Hybels, sei lá o que está escrito aí, o nome dessa pessoa, caráter é a soma total dos nossos hábitos, virtudes e vícios. Então não é só virtude, tem os vícios. Então, quando o nosso caráter ele é distorcido, é porque ainda a velha natureza ela está impregnada ainda em nós. Você quer um exemplo grande? É trabalhar com pessoas dependentes químicas. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu já tive essa oportunidade de ajudar, de trabalhar. São pessoas que têm um caráter distorcido, mas muito forte. Então, para vencer isso, tem que ter muita oração, sabe? Trabalhar o Espírito Santo muito forte, porque olha, e é muito forte mesmo, porque foram distorcidas em seu caráter. Então tem um caráter agora que não tem a ver com o caráter do pai, da mãe ou até mesmo de Deus. Por definição, todos temos caráter. Nossas atitudes revelam um bom caráter ou um mau caráter. Quando falamos de caráter, não nos referimos apenas a ações esporádicas, como um momento de bondade, um momento de honestidade. Quando falamos de caráter, falamos de hábito e constância. Você sabe daquela história que a mulher do pastor ou o filho do pastor fala assim: pai, vamos mudar para a igreja? Vamos morar lá na igreja? Ou a mulher fala: olha, eu vou levar essas coisas e nós vamos morar lá na igreja. Mas por quê? Porque lá o Senhor é bom, o Senhor beija todo mundo, você dá risada para todo mundo, lá você é diferente, e eu quero esse marido que está na igreja. Vamos morar lá? Por quê? Porque na igreja é uma coisa, e lá é onde os hábitos, né, a constância, revelam quem nós somos. Jesus na tentação. Jesus ele foi tentado na sua identidade, no seu caráter, né? Lembra de Satanás? O Espírito leva para o deserto e Satanás começa a tentar ele. Nós sabemos a história, vamos ganhar um tempo. José e a mulher de Potifar.
José é íntegro, um homem certo, e ele foi tentado mover no seu caráter, né? Ele foi caluniado e viu que ele não deu espaço, houve mentiras, mas José, ele foi um homem que ele tinha um caráter, né? Vamos lá, vamos continuar. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho na apostila, né? Porque a gente caminhou bastante fora da apostila. Havia comunhão entre Deus e o homem. Gênesis 3, 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Olha, esconderam da presença de Deus, né? Olha que legal, que interessante. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pensa comigo, Deus não sabia onde ele estava? Só que o homem não sabia. O homem tinha saído do lugar. Lembra que aquele que está em Cristo, nova criatura é? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra? Esse texto nós vamos ler aqui. Aquele que está é uma condição, é um lugar. O homem, quando peca, ele saiu deste lugar e ele se perdeu, lugar de vida. E aí o que ele fez? Se escondeu porque ele teve medo. Você sabia que tem muita gente que tem medo de Deus? Crente, convertido. Vocês sabiam disso? Cada experiência que eu tive já, pessoas com medo de Deus. A pessoa se esconde, Deus começa a falar, a pessoa... Por quê? Porque o pecado, ele traz medo, e a gente se esconde. Porque a gente acha que esconde de Deus, né? Acha que Deus não sabe o que a gente faz, né? Como a gente é inocente mesmo, né? É brincadeira. Eu lembro quando eu era católico, né? E tinha aquela sexta-feira santa, e vinha... E meu pai ensinava: olha, não pode comer carne na sexta-feira santa. Eu aprendi assim, né? Não sei vocês. E aí tinha um amigo meu que ele ia e falou: não, eu não vou comer. Aí ele pegava a carne, ele se escondia atrás da porta, como se Deus não visse, como se tivesse alguma coisa, né, a ver. A gente é assim muitas das vezes, né? A gente esconde o pecadinho lá, fala: não toca aqui não, Deus, deixa lá. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Então, Deus falou: onde estás? Ao pecar, Adão entregou a autoridade para Satanás, mas em seu nome Jesus delegou sua autoridade à igreja. Isso foi o que aconteceu, né? O homem, ele pega e dá para Satanás tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Ele era para ser um embaixador dos céus aqui na terra. Essa era a função dele, né? Expandir o reino de Deus aqui na terra. E o homem, então, ele peca, e Jesus, então, como homem, por isso que Jesus teve que vir como homem, viu, irmãos? Porque foi o homem que pecou, por isso que fala do primeiro Adão e do último Adão, segundo Adão, porque Jesus, ele teve que fazer tudo, as mesmas tentações que o homem caiu, Jesus passou no deserto, as mesmas coisas. E ele pegou e ele entrega para a igreja agora, para o seu corpo, a noiva. Ser nova criatura é consequência de tornar-se filho, né? Filho, filiação, isso é importante também. Nós vamos trabalhar essa questão de filiação, sobre o filho imaturo e o filho maduro, as fases, né, desse crescimento espiritual. Inclusive eu falei um pouquinho ontem sobre isso, ontem no culto da noite. Na queda, o homem trocou de paternidade. Isso também é sério, né? Porque, você lembra no papo aqui que Jesus está falando com aqueles doutores, aquelas pessoas do sistema religioso, e Jesus começa a falar, né, algumas coisas: conhecereis a verdade os libertará, e ele começa a falar de Abraão. E aí,
Aí ele começa, Jesus fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí o sistema religioso ficou doido. Fala, como? Você não tem 40, 50 anos, você vai falar que viu Abraão, nosso pai? Abraão é nosso pai. E Jesus falou assim, vocês não são filhos de Abraão. Jesus é sério aqui, bate de frente. Vocês são filhos do diabo. Deus pode suscitar estas pedras como filho, mas vocês são filhos do diabo. Olha que sério. E aí então foi trocado esta paternidade, né? Por isso que todos aqueles que o recebem a Cristo, João 1,12, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam, Deus deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Este filho de Deus é teknon, é alguém que recém-nascido. Nós vamos chegar lá ainda. Se Deus preparar ainda hoje, ou mais tardar no comecinho da semana que vem, antes da prova, a gente vai falar um pouquinho destas fases. Estão deixando a paternidade maligna e aceitando a paternidade de Deus. Novas criaturas para fazer boas obras. Não somos salvos por fazer obras, boas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Quem fala muito de fazer obras para se salvar são os espíritas, né? Eles fazem muita obra e eles acham que isso vai alcançar a recompensa. E Jesus, ele é claro, a palavra de Deus é clara, né? Não foi por obras ou por mérito de alguém, para que ninguém se glorie, mas é dom gratuito, é tido pela fé, é presente de Deus a salvação. Efésios 2:10. 1 Pedro 2, 9, 10 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Novas criaturas para fazer parte de um reino. Não fomos chamados para fazer parte de uma religião. Guarde isso, irmãos. Religião, ó, tira fora. Qual é a sua religião? Você fala, eu não tenho, eu sou filho de Deus. Religião é coisa do homem. Religião vem do verbo religare, vem do latim religare, que é a tentativa do homem se achegar a Deus. Isso tem a origem lá em Gênesis 11, mas antes disso foi lá na queda. Quando Deus fala, onde está? O que ele fez? Se escondeu, pegou folhas de figueira, ele tentou tampar a sua nudez. Ele tentou pelo meio dele. Então a religião faz isso. Ela tenta esconder a sua vergonha, mas não consegue. Não consegue, que para Deus ainda estava nu. Então, não fomos chamados para fazer parte de uma religião, mas de um reino e proclamar este reino. Colossenses 1:13. Jesus não veio revelar uma religião, mas um reino espiritual. Mateus 4:17. Religião, religare, latim, tentativa do homem chegar a Deus. Exemplo aí, a Torre de Babel, né? Acontece um fato muito interessante, porque após o dilúvio, o homem ficou com medo de morrer sobre as águas, né? Apesar de Deus falando que não iria mais julgar a terra com água, né? Deus, ele colocou um arco no céu e disse, esse é o sinal da minha aliança, que eu não vou mais destruir. Mesmo assim o homem tinha medo. E aí, liderado por Nimrod, e agora nós estamos na época de Natal, vocês começam a procurar ensinos
que falam sobre árvore de Natal, sobre Nimrod. Eu não estou falando que é proibido e também não estou falando que é para fazer. Eu estou falando, vocês têm capacidade de adquirir um conhecimento próprio. Até porque a palavra de Deus fala, se um come, come para a glória de Deus. Se um não come, também não come para a glória de Deus. Se um guarda a festa, ele guarda para a glória de Deus. Se o outro não, então tudo é lícito. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. A palavra de Deus, ela fala isso. E esses assuntos é um assunto bem pequenininho que não compete, não compensa falar sobre estas coisas. A nova criação nos leva a conhecer os mistérios do reino. Lembra que a gente falou que existia um véu aqui que impedia? O primeiro véu, o véu do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O segundo véu é da incredulidade. A minha falta de fé não permite que eu entenda as coisas do alto, né? Mas agora, como eu nasci de novo, eu tenho essa cidadania, meu espírito está ligado com o Espírito de Deus. Agora eu tenho acesso, mas depende da minha fome, da minha sede e da minha busca e do meu crescimento espiritual para que esses segredos do reino, mistérios, sejam revelados. Alguma pergunta? Vamos continuar? Tudo bem até aqui? Nos tornamos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Um embaixador recebe poderes de sua nação. Você sabia que na embaixada de uma determinada nação, vamos falar, eu vou apagar aqui, tá? Vocês têm aí nos slides. Vamos falar que aqui é o Brasil, vai? Vamos falar que isso aqui é o Brasil. Vamos falar que os Estados Unidos, ele tem uma embaixada aqui. Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ele vai ficar aqui em cima. Correto? Então, esta embaixada que está dentro do Brasil não é Brasil. Neste lugar, o Brasil não tem autoridade para adentrar, é só americano. Por isso que o papel do homem era ser um embaixador do céu e implantar o reino de Deus na terra. Ele tinha esse acesso liberado dos mundos e ele pecou, ele errou. Hoje, Jesus recebe tudo isso e agora entrega para a igreja. Vamos falar que aqui é o reino de Deus. Né? Aqui era os Estados Unidos, agora é o reino de Deus. Agora aqui, eu estou aqui, ó. Você está aqui. O irmão lá, a irmã. Então, aqui onde você está, é reino de Deus. Aonde você colocar os pés, aonde você for enviado, é o próprio Deus estando ali nesse ambiente. Por isso, irmão, que nós temos autoridade, principalmente na nossa casa. Nós somos reino de sacerdotes. Além de ser real, né, um reino, nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós temos autoridade, nós temos poder e autoridade para estabelecer esse reino. E isso aqui é um papel meu e seu para fazer. O que aconteceu no Brasil, né? Vocês lembram do Brasil? Que era Portugal, né? Portugal estava aqui, ó, né? Aí eles atravessaram, vieram para cá, e aqui era um pedacinho de Portugal, correto? Chegou um dia que eles deram um grito aí, que dizem que é grito, não sei se é mesmo, e ele tinha independência ou morte também, não sei se é verdade ou não, que falam, nós aprendemos isso na escola, né? Nesse dia, trouxe a independência. Agora Portugal não tem mais nada a ver. Por quê? Porque os impostos vinham para cá. E na verdade, eles vieram para o Brasil para roubar nas riquezas, usurpar. Diferente dos Estados Unidos. A Inglaterra, o Reino Unido, ou o que seja aqui, eles foram para lá para adorar.
para adorar, para ter liberdade de adorar a Deus. Aqui não, aqui veio para cá para prostituição e usurpação, para roubar toda a riqueza, trazer para Portugal. E aí então o Brasil proclamou a independência. Foi o que o homem fez no Éden, vocês sabiam disso? Eles tinham o governo de Deus, e eles falaram, não quero mais governo de Deus. E achou que estava bom, aí foi, né? E foi agora Satanás governando o homem. O homem se tornou escravo, né, do pecado. E aí Jesus, naquela cruz, ele trouxe a nossa independência de novo, literal do pecado, né? Mas nós somos totalmente dependentes de Deus, fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. Vamos lá. Um embaixador recebe poderes de sua nação, e um de seus principais ofícios é promover a imagem de seu país junto de outros países. Então nós temos que trazer essa imagem do Pai aqui na terra. Na nova criação, somos conformados à imagem de Cristo. Essa é o nosso caráter, a nossa identidade agora, impregnar, né, a imagem de Cristo. Só hipoteticamente falando, né? Não sei se eu já fiz essa pergunta, mas às vezes eu me pego imaginando, se o Adão não tivesse feito nada daquilo, o que seria Adão? Como seria hoje? Eu já respondi isso aí, não respondi? Eu acho que Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas vão para os filhos e os filhos, não é? Todo professor não tem resposta, ele vai para a palavra. É brincadeira, eu não sei, não é? Mas sabe o que eu penso assim? Eu penso que Deus tem os seus meios. Sabe que Deus também não fez? Eu tenho um pensamento que muitas vezes eu posso escandalizar. Então eu prefiro me reservar. Mas eu tenho essa resposta. No momento, se eu estivesse gravando, eu falaria para vocês. E eu falo depois, tá bom? Vocês me lembram isso depois? Aí eu gravando eu falo. Eu falo que é algo que eu tenho certeza que vocês vão entender. Mas muitos não vão entender e podem escandalizar. Então eu prefiro não me escandalizar. Eu não quero ser pedra, né, de tropeço para ninguém, mas eu tenho uma resposta. Amém? Vamos continuar? Redenção. Uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta que merece uma boa resposta. Redenção. Vamos lá. Isso aqui é importante, isso aqui é base da nossa fé. A fé cristã. A gente vai falar bastante sobre teologia sistemática. A redenção é algo extraordinário que Jesus fez por nós. E a gente precisa compreender isso. A palavra redimir significa comprar os direitos. O termo é usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. A aplicação desse termo à morte de Cristo na cruz é bem notável. Se somos redimidos, então a nossa condição anterior era de escravidão. Deus comprou nossa liberdade e não somos mais escravos do pecado ou da lei do Velho Testamento. Esse uso metafórico de redenção é um ensinamento de Gálatas 3:13 e 4:5. Vamos ler? Vamos ler, por favor. Gálatas 3:13. Quem achou pode ler, tá? Gálatas é um livro bom para a gente entender essa questão da lei, do que era lei que era para o pecado. Gálatas 3:13. Quem achou pode ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Na lei havia essa lei que dizia assim: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi para aquela cruz fazendo-se maldição por mim e por você. Existe uma outra lei, chama a lei da identificação. Ele se identificou e nós nos identificamos com ele. A gente vai, acho que vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Gálatas 4, 5. Pode ler. Para reunir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha aí. Então agora nós somos filhos. Ele nos tirou desta maldição, ele nos redimiu, tirou dessa prisão que o pecado fazia, e agora ele nos adotou, né, como filhos. Por isso que o nosso espírito fala com o nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. Testifica, Abba, Pai. O problema do pecado foi resolvido na cruz, correto? Por que a gente peca ainda? A cruz, Jesus já aconteceu. Aqui está, né? A cruz é um portal, vamos falar assim, que nos ligou para outra dimensão. Aqui já foi pago. Jesus já disse lá, né? Está consumado. Pago, quitado toda a dívida. Já foi. Mas por que a gente pega? Vamos lá. O problema do pecado foi resolvido. Portanto, devemos nos apropriar do perdão. Isso aí é um aspecto prático e vital. É apropriar o legal. Você tem direito a algo, é uma coisa, correto? Sim. E agora você receber é outra coisa. Eu posso te prometer algo e você nunca, não é? Vou falar melhor aqui, até inclusive eu falei ontem, vocês estavam aí, vocês vão lembrar. Uma vez que a dívida do nosso pecado foi paga, não necessita mais de pagamento. Não adianta a gente querer, não adianta, já está pago, uma vez por todas. Antigamente havia um sacrifício de um animal, mas a palavra de Deus diz que encobria o sangue derramado de um animal inocente. O sacerdote, o dono, transferia a culpa dele para o animal. O animal morria no lugar, é a substituição, é a identificação, mas encobria. Você imagina a longanimidade de Deus de aturar os nossos pecados até a vinda do Filho. Deus vai tolerando, Deus vai tolerando. Você imagina? Então, uma vez que foi pago, não precisa mais de pagamento, é uma realidade, é passado. Lembra que a gente trabalhou sobre passado, futuro, e aqui eu hoje, presente? O que Jesus fez na cruz já aconteceu. Mas por que eu não desfruto? Porque muitas vezes eu não entendo. E se eu não entender, eu não desfruto. Lembra do eunuco? Ah, mas quem me impede de ser batizado? Depois que ele entendeu, ele foi batizado na confessão. Já desfrutou de uma realidade. Então isso aqui está no passado. Já aconteceu há 2000 anos atrás. Em 2020 algumas coisas, porque tem uma defasão de 3 a 4 anos. Né? Não está atualizado. Então é uma realidade, é o passado. Jesus já fez. Devemos aceitar o perdão de Deus. Um exemplo é essa ilustração que eu falo sempre, falei ontem, né, na verdade. Tinha uma mulher, essa história eu gosto de contar. Sempre mulher na Bíblia representa a igreja, tá? Uma mulher que ela era muito humilde, muito pobre, necessitava de muitas coisas. E essa mulher era filha única. E o pai morreu muito novo. O pai morreu com 33 anos, ele morreu. Morreu o pai, morreu a mãe. E esta mulher não se casou, esta mulher não teve filhos. E ela viveu muito pobrezinha, necessitada de muitas coisas.
E ela tinha falta de tudo na casa, né? Não tinha quase nada, necessitava muito. E essa mulher foi ficando mais velha, até chegar ao ponto que ela morreu, né? E aí alguém foi na casa e viram a situação, né, que a mulher havia morrido e a situação precária que ela vivia, e foram olhar, né? E a única coisa que ela tinha era um quadro, e ela não deixava ninguém mexer naquele quadro em vida. Não, porque isso aqui foi um presente do meu pai, ninguém pode mexer, isso aqui foi meu pai que me deu. E ela tinha o quadro na parede. Então, quando ela morreu, depois dela morrer, alguém foi lá e pegou o quadro, e no quadro não era um quadro, era um testamento, mostrando que ela era herdeira de muita coisa, rica, uma mulher de posse. Isso muitas das vezes aplica a nós. Temos tudo, mas pela nossa ignorância, que é falta de conhecimento, ou por não tomar posse daquilo que já é nosso. Porque o que é um testamento? O testamento só tem validade na morte do testador. E por ela ser uma mulher muito rígida assim, ela tinha zelo, mas ela não sabia ler. E ela ficou pendurada aquilo lá. Então muitas vezes tem gente que pendura a cruz como um crucifixo e anda por aí com a cruz, mas não toma posse de nada. E o diabo, ele escraviza a gente pela nossa falta de conhecimento. Por isso que o diabo não quer que nós venhamos aqui adquirir conhecimento. É luta, irmãos, é luta para vir. Sempre falta alguém, sempre acontece alguém, porque ele não quer. Porque ele sabe que o dia que você conhecer a verdade, você é livre. E uma vez que você é livre, agora você se torna alguém que é libertador. Deus faz em mim, depois me envia para libertar alguém. Isso é um fato, né? Estávamos mortos por causa do nosso pecado. Efésios 2, 5 e 6. Vamos ler? Alguém lê, por gentileza? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, o batismo, muita gente batiza e não sabe nem por que batiza, né? Só porque é mandamento, legal, mas nem precisa você entender, não é melhor? Então, com Jesus a gente é morto, nos identificamos com a morte dele, né? Sepultamos o velho homem e nascemos uma nova criatura. E a palavra de Deus que com Cristo nós somos mortos, com Cristo nós ressuscitamos. E a palavra de Deus diz que nós, em Colossenses 3, estamos assentados com Cristo à direita do Pai, nas regiões celestiais. Esse é eu e você, irmão, nós estamos lá. Lá nós somos uma nova criatura. Agora eu tenho que chamar a existência, eu tenho que trazer aquela natureza para que ela reine. Gálatas é um bom livro para uma boa carta para ler para entender sobre essa nova e velha natureza, sobre esta luta. Fala das obras da carne, do fruto do Espírito, fala de Ismael, fala de Isaac, fala de Sara e Agar, essas naturezas, tipologia forte daquilo que já podemos desfrutar. A ressurreição espiritual nos torna novas criaturas. Redenção é comprar de volta para Deus. Vocês sabiam o que é isso? Redenção significa isso? Comprar de volta? Essa é a palavra literal. Redenção. Então o que significa? Comprar de volta porque já era de Deus, né? É isso mesmo. É um resgate.
é fazer voltar as mãos do antigo dono mediante a um pagamento, que sem pagamento também não é redenção. É comprado novamente. Isso é redenção. Nós fomos redimidos ou não? Sim, né? Vou contar uma história para vocês, outra história. Você sabe que as histórias são importantes porque é um jeito de... A gente vai aprender isso. Que Jesus falava por parábolas, ele trazia o entendimento para que eles pudessem compreender as coisas simples do seu dia a dia, e Jesus trazendo uma verdade dos céus naquilo. E aquele que faz parte do sistema religioso, que são cegos e guiando, eles não entendiam, mas os seus entendiam. Então por isso que eu gosto também de contar história, porque quem está afiado pega. Tem gente que boia, mas tem gente que pega. Vou contar uma história para representar redenção. Tinha um menino e o seu pai e um filho. Eles tinham uma marcenaria. E o pai e o filho, o pai ele resolve dar um presente para o filho e chama o filho para criar esse próprio presente. Então eles vão os dois para a marcenaria e lá eles fazem um bonequinho de madeira. Bonequinho de madeira. O pai era marceneiro e o filho gostava de ficar com o pai. E o pai fala assim: olha filho, vem aqui que eu vou fazer um presente para você. Eu vou fazer este bonequinho de madeira igualzinho você. Tó. Quando fez, entregou para o filho ficou apaixonado, falou: pai, é igualzinho a gente, que lindo esse boneco, muito obrigado, eu vou chamá-lo de meu melhor amigo. E aí esse menino então gostava de brincar com esse bonequinho, era o seu melhor amigo, e todo dia, à tardezinha, na viração do dia, ele ia para o jardim da sua casa e ele brincava com o boneco. Ele trazia para perto do coração, fazia casinha, brincava com os animais. E um certo dia, o menino deixou o bonequinho no jardim e ele volta para brincar. E ele percebe que o bonequinho não estava mais no jardim. E ele ficou muito triste. E o menino corre para o pai na marcenaria e fala: pai, roubaram o meu boneco. Sabe aquele bonequinho que eu amava, o meu melhor amigo, tiraram da minha casa. Eu fui lá no jardim e ele não estava mais lá. E aí o pai chorando, o menino. E o pai fala: filho, não chore. Eu vou fazer outro para você, filho. Fica tranquilo, eu faço outro. Eu vou fazer outro. E aí o filho fala: não, pai, você não entende. Eu quero, aquele era meu melhor amigo. Não adianta fazer outro, porque era esse. E passa-se dias, passa-se um tempo, e o menino triste ainda. Chega um determinado dia, a mãe chama ele para passear. E a mãe, segurando o menino, vai passando assim na calçada, e quando eles olham, de longe, o menino vê numa vitrine de uma loja, e ele olha e fala assim: mãe, achei o meu amigo, olha lá, está lá na vitrine, achei, eu encontrei. E o menino entra correndo, vai correndo lá, e ele chega para o dono e fala assim: moço, aquele bonequinho é meu, eu perdi, o senhor encontrou, eu vou levá-lo embora. E o dono da loja falou assim: não, pode parar, você não vai tirar ele daqui, esta loja é minha, e se você quiser tirá-lo daqui, você vai ter que pagar R$100, se você quiser levá-lo embora. E o menino ficou bravo: não, você não está entendendo, foi meu pai que fez, olha, ele é minha, tem o meu rosto. Sem pagar o preço você não pega. E o menino saiu chorando, e a mãe correndo atrás, e o menino vai para casa, lá na marcenaria do pai, e fala: pai, eu encontrei o meu amigo, mas o moço não deixou eu tirá-lo de lá, porque ele falou que só sai de lá
se pagar R$100. E o pai então pega na carteira R$100. O filho não via a hora de chegar o dia de amanhã, né? Porque já era noite, era trevas, né? Noite, e ele vai clareando o dia, ele sai correndo, a loja nem abriu ainda, ele espera abrir e fala assim: moço, tá aqui o dinheiro, tá pago. E aí ele pega o bonequinho, beija, e ele chega lá pro pai: pai, tá aqui, já era meu, porque foi nós que fizemos, agora foi pago o preço novamente. Isso é redenção. Isso é redenção. Pagar o preço novamente por aquilo que já era seu. Foi o que Deus fez por nós. Deus fez isso. Redenção. Pagar o preço novamente. Ele falou assim: você é meu 2 vezes, porque fui eu que te fiz e eu ainda paguei o preço por você. Comprei de volta. Em verdade. Confirme. Confirme. Verdade. É isso aí. Isso é redenção. Isso a gente precisa entender, que redenção é comprar de volta para Deus. Foi o que o Filho fez vindo para esta cruz. Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele fez justiça. Ele buscar o que havia se perdido. Havia se perdido. O Filho do Homem só veio para isso. É um mistério, né? Mas é tão bom, né? Meu coração fica tão alegre de ouvir que esse amor é tão grande, né? E são coisas assim que a gente tem que ficar mesmo emocionado. Fazer voltar as mãos do antigo dono mediante um pagamento. Isso é redenção. Lei da substituição. Alguma dúvida aqui? Nenhuma? Tranquilo? Fomos redimidos, glória a Deus. Foi pago o preço. Vamos lá. Lei da substituição e identificação. Substituição é agir ou ser usado no lugar de outro. Aqui nessa cruz aqui, ó, era para estar eu aqui, ó. Não é? Mas peraí, quem que morreu aqui? Foi Jesus, não foi? Então ele me substituiu. E agora, agora a minha vida, ele tem que viver. Por isso que Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele me comprou. Eu tenho um dono. Você sabe, irmãos, testemunhos de pessoas que satanistas, vocês já ouviram isso? Que quando eles vão fazer um trabalho, usar corpo, né? Eles não podem tocar no corpo de um homem ou de uma mulher de Deus. Vocês já ouviram isso ou não? Já? Eu não ouvi não. Não pode. Por quê? Porque nós já fomos pagos. E aí um satanista, né? Ele falava assim, o demônio, né? Falava, talvez a boca, ele falou: esse eu não posso pegar, esse eu não posso relar. Porque aquele lá já comprou, já pagou o preço. Então é muito sério, irmãos. Muito sério. Por isso que a gente não pode brincar. A gente tem que levar a sério a nossa vida espiritual. Agir, substituição é agir ou ser usado no lugar de outro. É alguém tomar o lugar de outro. Identificação é considerar, agir com igualdade. Ter um laço forte que faz você pensar, sentir, ser e agir com aquele com o qual se identifica. Nós temos que nos identificar com quem? Com Cristo, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso ser, o nosso agir. Por isso que Colossenses Paulo fala: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai, porque eu tenho que me identificar com Ele. Justificação, está aí na sua apostila, tá? A justificação é um termo legal, composto de 3 diferentes palavras: justo,
praticar e ação. Justo quer dizer reto, ou em conformidade com a lei. Portanto, justificação é o ato pelo qual alguém se torna justo perante a lei. Nas Escrituras Sagradas, a palavra justificação é empregada algumas vezes no sentido de aprovação. Estou aprovado agora. Uma vez justificado, eu me torno justo. Por isso que Jesus ele fez justiça e juízo. O juízo aconteceu de Deus no seu próprio Filho. Ele recebeu um juízo para nos fazer justiça, para que nós pudéssemos ser justificados. E agora, uma vez redimido, justo, eu posso me chegar à presença de Deus. Isso é o que Jesus fez. Lucas 7, 29. Todo o povo que ouviu e os publicanos têm sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. A justificação é o ato praticado por Deus Pai, em virtude da propiciação feita pelo sangue de seu Filho, para a demonstração de sua justiça, pela remissão dos pecados cometidos. Recebemos a justificação unicamente pela fé. Vamos ler? Romanos 3, do 21 ao 26. Romanos é um excelente livro para você entender sobre justificação, sobre fé. Romanos 3, do 21 ao 26. Quem achou pode ler, tá bom? Por favor. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados e restituídos são a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. Porque senão o diabo viria acusar. Esse é o papel do diabo, acusador. Mas Jesus fez o aspecto legal. Veio como um homem ele nos substituiu, ele se identificou com a nossa fraqueza, nossa humilhação, ele se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou, e ele veio como um homem para um propósito: morrer na cruz. Ali o juízo de Deus caiu sobre ele, e lá em Isaías 53 fala que Deus se agradou em moê-lo. Vê lá. Para quê? Para nos redimir, para nos justificar. A justiça, o juízo caiu sobre Jesus. E agora, uma vez por todas, todo o pecado foi pago. Toda a nossa dívida, a palavra de Deus fala que o escrito, a nossa acusação agora ele encravou na cruz.